Hoje a live é descubra como alinhar o seu desempenho em vendas com aumento de lucro. Então, essas duas dicas que eu vou te dar, elas vão mudar a sua lucratividade, coisa que muito provavelmente ou você nunca ouviu falar, ou se ouviu falar, ninguém parou para te explicar. E vocês vão ver, é aquilo que eu aprendi em Harvard, que o sucesso está no simples bem executado. E se vocês aprenderem essas duas lições que são simples, mas não são pouco importantes, vocês vão ver o quanto amanhã o resultado do negócio de vocês já vai ser impactado. Então vamos lá, vamos fazer a sequência. Nós começamos na segunda-feira. Como o empreendedor pode utilizar o tempo de forma lucrativa? Conversamos bastante. Na terça-feira nós fomos para empresa pequena não dá lucro. Provamos que isso é uma mentira. Na quarta-feira, como avaliar as oportunidades de lucro para o seu negócio? Bacana também. Ontem, não tenho lucro porque reinvisto tudo. Vimos que não é verdade, isso é uma crença limitante. E aí entramos hoje nesse tópico de descubra como alinhar seu desempenho em vendas com aumento de lucro. Então, Sil, enquanto eu me apresento, você já se prepara aí para entrar depois de mim, se apresentando. Pessoal, para quem é novo aqui, eu sou o Felipe Winston, CEO da Win, eu sou o criador do modelo Estratégia Win, e eu quero te ensinar o jeito Harvard de ser lucrativo. Como assim, Felipe? O jeito Harvard de ser lucrativo? Exatamente isso. Você vai aprender como você pode ganhar mais dinheiro sem precisar virar escravo do seu negócio. Foi o que eu aprendi em 2012, 10 anos depois de tocar a minha empresa, com professores que realmente mudaram o mundo. E olha, gente, algumas coisas diferentes da live de hoje. Uma, quem estava me acompanhando nos 3 últimos dias, viu que eu estava meio gripado, mas eu falei para vocês, não importa a gripe, nós fizemos a live assim mesmo. Hoje eu consegui fazer o teste de Covid aqui, por mais que eu esteja vacinado, já tomei a vacina aqui nos Estados Unidos, a gente sempre fica assustado. Graças a Deus, gente, negativo, era só uma gripe mesmo, e a gente fica preocupado de estar com Covid e passar para a família. Então, primeira notícia boa, não era Covid, era só uma gripe e está tudo certo. Segunda notícia, Felipe, hoje você está diferente, está mais arrumado, ó, se eu levantar aqui, vocês vão ver, estou todo social e tal. Hoje eu tenho um jantar de gala aqui em Orlando para a abertura da Florida Cup. Infelizmente, esse ano não vem nenhum time do Brasil para jogar futebol aqui por causa das fronteiras, mas, como eu sempre disse, a minha prioridade são vocês. Então, assim, eu não desmarcaria a live por nada. Então, eu chego tarde no jantar, mas não deixo de estar aqui com vocês. Mais uma vez, eu quero liderar pelo exemplo. Tá? É o que eu peço para vocês fazerem com seus clientes. Então, pessoal, vou passar a bola para a Silvana, para ela se apresentar, a gente já começar o nosso bate-papo. Enquanto isso, teve gente me mandando mensagem no inbox dizendo que talvez a gente consiga bater as 40 pessoas hoje. Por mim, a aula de negociação já está lá, nós ainda temos até sexta-feira que vem, mas o quanto antes bater, o quanto antes vocês têm essa aula. Será que já vai ser nesse final de semana? Mas vai lá, Sil. Cara, bater essa meta numa sexta-feira é vitória dupla, né? Então, pessoal, meu nome é Silvana Fagundes, eu trabalho com o Felipe, faço parte da equipe do Estratégia Win e estou aqui nessa jornada representando vocês, né? Pego muitas perguntas que vocês fazem para trazer aqui e tentar explorar ao máximo o Felipe para ele trazer bastante conteúdo para a gente. Felipe, você bem direto essa estratégia para cumprir o horário. O que eu fiz, né? Eu saí perguntando novamente para o máximo de empreendedores que eu podia e eu falava sobre essa oportunidade, né? Que é conseguir um desempenho melhor de vendas com aumento de lucro. E por incrível que pareça, quase que 70% deles falou assim, olha, eu não preciso aprender muito isso não. Na verdade, a estratégia eu aumento o meu número de vendas e sempre que eu vender muito, eu vou aumentar meu lucro. Assim, foi 70% deu a mesma resposta. Os outros 30% falaram assim, não, eu vou assistir a live e vou aprender. Então, assim, essa é a minha primeira pergunta, tá? A maioria pensa assim, essa é a melhor estratégia para aumentar o lucro? E, no caso, com as vendas, tem relação de aumento de lucro? Sil, vamos começar em alta energia. Eu posso te garantir que quem te respondeu isso responde por um feeling
e não por uma base teórica. Poucas pessoas aprenderam a analisar o retorno que você tem sobre a venda, tá? Então, empiricamente, a pessoa sai vendendo mais. É que, graças a Deus, não existe um milagre de você sair de uma venda para 1000 vendas. Porque se você perguntar para as pessoas que te disseram, eu quero aumentar minha venda, que eu aumento o lucro, se você fizer a pergunta, se você hoje tem 10 vendas, você quer ter 1000 vendas? Ela vai dizer, claro que eu quero. E ela não quer. Na verdade, se ela sair de 10 para 1000 vendas, ela quebra. Porque ela não vai ter estoque, ela não vai ter pessoal, ela não vai ter dinheiro para pagar o imposto antes de receber. Então, tem que tomar muito cuidado, gente, porque eu costumo dizer o seguinte, o que a gente pede, às vezes a gente consegue. Às vezes tem um evento, alguém te apresenta uma outra pessoa, te coloca num cliente grande. Eu já vi muita empresa pequena quebrar, dizendo para mim o seguinte, Felipe, fechei um grande contrato com um gigante. E aí você não está preparado. E como eu gosto de trazer sempre exemplos práticos, principalmente da minha jornada, eu já falei para vocês que, sim, a minha empresa eu montei do zero, cresci bastante, mas eu montei vários negócios no meio do caminho que deram errado. Principalmente na época lá que eu estava com 30 anos, que o meu negócio estava dando muito certo e que eu achava que eu sabia tudo. Foi antes de eu aprender a estratégia Win em Harvard. Então eu cheguei a ter uma clínica de fisioterapia, eu cheguei a ter uma boutique com a minha sogra, eu cheguei a ter uma empresa que vendia seguros, eu cheguei a ter uma agência de turismo. Para todos esses negócios, eu falei o seguinte, basta eu botar alguém de sócio que seja bom em vendas, que a gente vai escalar as vendas e vamos ganhar dinheiro. Então, eu vou contar um exemplo que aconteceu comigo na pele. Nós montamos uma agência de turismo, primeiro pensando o seguinte, como eu levava muito cliente para o exterior, poxa, se eu mesmo comprar comigo passagem e hotel, a cada 10 eu ganho uma, já está aí uma margem de lucro. Só que ninguém monta um negócio só para atender a você mesmo. E eu trouxe um sócio, expert em venda, dei 25% para ele, um grande amigo do meu irmão. No primeiro mês, ele conseguiu pegar uma conta grande de embarque de engenheiros no Espírito Santo para a plataforma de petróleo. Você imagina você está montando um negócio que você pensa faturar de 10 a 30 mil. No primeiro mês, nós faturamos 300 mil. Mas foi assim, algo inesperado. Passamos 30 dias comemorando, naquela correria, porque você vende, você tem que entregar, faz embarque e desembarque de engenheiros em Vitória, indo para a plataforma de Campos e tal. Quando nós resolvemos tudo isso, que a gente foi emitir a nota, o pessoal falou, que nota? Não, a nota dos 300 mil. Não, vocês não entenderam. O quê? Não, vocês têm 24 horas para emitir a nota. Ou seja, a gente não tinha estrutura suficiente para prestar esse serviço, não conhecia do mercado, nós explodimos de vender e quebramos na largada. Eu tomei um prejuízo de quase 300 mil e falei para ele, cara, não vamos seguir não, entendeu? Valeu para o aprendizado. Então, assim, aquilo que todo mundo sonha, e eu sonhava também lá em 2007, falei, poxa, montar uma empresa que eu começo faturando 300 mil reais no primeiro mês, eu vou arrebentar de lucro. Me deu um prejuízo estratosférico. Por sorte, naquele período, a minha lucratividade na outra empresa era grande o suficiente para segurar isso. Então, esse é um exemplo. Tá? Então, o que eu quero passar nessa live aqui? Não é que você não tem que crescer em vendas, você tem que crescer de forma inteligente, entendendo realmente quais são os seus custos. Eu já estou deixando algumas brechas para o que eu vou falar. O que você não pode fazer, Sil? Um conselho para todo amigo seu que vier falar contigo, e é um erro, às vezes as pessoas falam para mim, eu vendo a qualquer custo. Está errado, você não tem que vender a qualquer custo. Você tem que vender se for lucrativo. Outra coisa, vendas altas, para mim, é só um indicativo de ego alto. O que faz você me dizer se o seu negócio é bom ou não é se ele está botando dinheiro no seu bolso. Então, pessoal, vocês estão entendendo que o que falaram para a Silvana, se está na cabeça de vocês também, toma cuidado. O Felipe, há 10, 12 anos atrás, pensava dessa maneira e só não quebrei na física porque eu tinha um negócio que sustentava as besteiras e as idiotices que eu fiz achando que era o dono da verdade. Então, lembra que eu só fui aprender o jeito Harvard de ser lucrativo em 2012. Se eu soubesse isso antes. Se alguém já tivesse me contado isso, quanto dinheiro eu teria economizado, quanto dinheiro eu não teria desperdiçado com erros.
Então, vocês estão entendendo que o jeito Harvard de ser lucrativo é o que eu aprendi na minha jornada, o que eu aprendi nos 3 anos em Harvard e que eu quero trazer para vocês. Não é que eu seja o dono da verdade, pelo contrário, eu estou acabando de mostrar aqui o quanto eu errei, o quanto eu perdi dinheiro. Mas se eu puder encurtar esse caminho para vocês e ensinar pelo menos algumas coisas que vocês não devem repetir, já vai ter valido a pena. E presta atenção, gente, tem gente chegando agora, fica até o final dessa live. Hoje é sexta-feira, eu não vou estourar o tempo, pelo contrário, vou terminar até um pouco antes, mas eu estou trazendo 2 informações para vocês nessa live, 2 aprendizados que, se vocês pegarem isso, vai mudar o jogo de vocês. E eu arrisco dizer, muitos nessa live nunca ouviram falar, não que seja nada mirabolante, e os que ouviram falar talvez não tenham entendido corretamente. Mas, sim, o que mais que tem de dúvida aí antes de eu entrar nesses 2 tópicos? Então, lembra que, só para o pessoal também entender, a gente também está criando uma sequência de lives. Então, ontem eu cheguei a comentar que 3 empresas na qual eu fiz algumas perguntas tinham me falado que elas estavam até endividadas porque elas acabaram baseando o preço delas para venda no concorrente delas, enfim, então elas acabaram vendendo muito e eles estavam com prejuízo. Mas só estavam com a empresa aberta porque elas precisam, se elas fecharem, vai ser pior, porque ela ainda gera ainda um valor que vai pagando algumas contas. Quando eu falei esse título para elas pensaram assim, então quer dizer que, de repente, isso pode ser uma estratégia que eu posso usar para sair dessa dívida que eu tenho e inverter e começar a girar positivo? Eu falei, olha, eu vou levar isso para o Felipe e vamos ver se pode ser uma estratégia a ser utilizada. Gente, bacana. Uma mensagem que pode não ter ficado muito claro nessa semana, mas que eu já frisei em algumas lives quando eu falo para você fazer reserva, a reserva, ela também é a diminuição de dívida. Pensa o seguinte, eu falo para você ter R$5 na sua conta. Se hoje você tem menos 5, eu te ensino a ir para o menos 4, para o menos 3, para o menos 2, para o menos 1, para o 0, para o 1, 2, 3, 4, 5. Você não chega ao 5 com 5 de dívida, entendeu? Então é importante dizer isso. O jeito Harvard de ser lucrativo, ele sim te ensina a botar dinheiro no seu bolso. Só que as pessoas pensam o seguinte, poxa, se eu tenho dívida e eu estou pagando dívida, eu não estou botando dinheiro no meu bolso. Errado, você está botando dinheiro no seu bolso sim. Pensa o seguinte, do outro lado você tem um credor, tem um banco que vai te arrancar alguma coisa. Entendeu? Você vai ter que pagar aquilo. Então o lucro serve primeiro para amortizar a dívida, tá? E depois para você criar a sua reserva. E aí, mais uma vez, eu sempre gosto de trazer, Sil, algumas crenças limitantes que chegam para mim de acordo com o tópico. Uma das coisas que eu escuto é o seguinte, eu preciso de mais dinheiro para poder lucrar. Não é verdade. Você precisa aprender a lucrar para ter dinheiro. Vocês estão entendendo a diferença? Se você não aprender a lucrar, você nunca vai ter o dinheiro que você acha que você precisa para poder ter o sucesso que você quer. Outra coisa, as pessoas falam, quando eu chegar num determinado tamanho, aí sim eu penso no lucro. Se você tiver uma reserva financeira, um pai com dinheiro, você pode até me dizer isso, mas se você fizer parte dos 99% de empreendedores brasileiros que montam o seu negócio sem capital, trata de pensar no lucro o quanto antes, porque senão você vai ter sério problema. Outra crença limitante, muita gente acha que tem que cobrar mais caro para ter mais lucro. Se você conseguir cobrar mais caro, você aumenta o lucro, mas eu vou te ensinar nessa live maneiras de você conseguir o lucro sem precisar chegar apenas nesses tópicos. Sil, me manda mais uma pergunta que na próxima eu já vou começar a falar dos 2 pontos importantes que as pessoas devem estar curiosas. Pessoal, para a gente aumentar a energia, dedo no coração, bota o APV para aumentar aqui, para eu e a Sil acordarmos para a vida, que já está vindo aí os 2 pontos. E olha, nunca é tarde não, usa a gaivota, chama quem você tiver que chamar, pega papel e caneta para vocês poderem... E olha, faz pergunta, gente. Eu queria muito que vocês saíssem dessa live hoje entendendo esses 2 conceitos que eu vou trazer, tá? Vai lá, Sil. Então, Felipe, uma dúvida, né, que eu tenho dentro de tentar aumentar o lucro, eu somente poderia aumentar o valor do meu produto.
Lógico que teria várias possibilidades dele não conseguir vender, mas assim, como também conciliar isso? Porque às vezes, né, eu estou ali vendo o meu concorrente, ele está com preço diferente, eu já começo a falar, eu preciso aumentar meu lucro, eu vou direto ali no valor do meu produto. Para aumentar o valor do meu produto é a melhor estratégia, assim, vamos dizer assim, de imediato ou não? Vamos lá, Sil. Eu costumo dizer o seguinte, as pessoas esquecem de combinar com os russos. O que é isso? Se o mercado não pagar, você pode aumentar o quanto você quiser, entendeu? Não quer dizer que essa caneta eu vendo por R$5, mas eu resolvi vender por 50. Eu posso resolver vender por quanto eu quiser, não quer dizer que você vai me comprar. Então, primeira coisa, você tem que entender o mercado. Geralmente o mercado é soberano. Ah, Felipe, então nunca é possível aumentar o preço? Vamos lá, eu já falei isso e vou falar também na live de hoje. É possível quando você agregar mais valor. Talvez, eu não vou sair de R$5 para 50, mas talvez se eu entregar na casa da pessoa, se eu mandar um bilhete, talvez a pessoa pague 6 ou 7 e eu já consegui subir aí 20, 30% do valor. Então, assim, primeira coisa, gente, não cometa o erro de prometer mais do que você vai entregar, porque você vai vender só uma vez e cada vez mais o cliente está orientado a pedir o dinheiro de volta quando você não entrega. Então, cuidado para você não ganhar um inimigo e ter prejuízo. Eu vejo muita gente falando, eu digo que eu vou vender isso, cobro, depois entrego menos. Olha, o tamanho do prejuízo pode ser muito grande. Outra coisa, para que você comece a passar uma percepção ao seu cliente de valor, existe uma palavra chamada over-delivery, que é você entregar mais do que foi prometido. Comece a criar, não é questão que você vai gastar mais dinheiro, mas faça mais do que o seu cliente estava esperando. E, pessoal, para o meu espanto, nós estamos chegando a 20 pessoas nessa live numa sexta-feira à noite. Vamos já falar os 2 pontos. Tenta aí, se cada um convidar mais uma pessoa, talvez a gente já chegue nessa meta, lembrando que a gente tem até semana que vem. Agora, o mais importante, gente, pega papel e caneta nesse momento. Não tenha medo de perguntar, tá? Não perguntar que é o erro. Ninguém nasceu sabendo. Se por acaso alguém aqui não escutou falar desses 2 termos que eu vou falar aqui, tudo bem, entendeu? É para isso que eu estou aqui na live. Se já escutou falar, mas não entendeu muito bem, pergunte também. Então, o primeiro ponto que eu quero trazer para vocês que vai mudar o seu jogo se chama CAC. C-A-C. Custo de aquisição de clientes. Gente, vou te cortar aqui rapidinho. Sim? Só para frisar que o material de apoio, o PDF dessa live é exatamente a explicação que o Felipe vai dar agora, tá? E aí tem a tarefa de fazer um comentário no post que daqui a pouco a gente vai já mostrar qual é, lá no feed do Felipe, tá? Então é o material da explicação que o Felipe vai dar agora. Vai lá, Felipe. Então vamos lá, são mais de 100 alunos no Estratégia Win. Normalmente, quando eu pergunto para a pessoa, qual é o seu CAC? Olha, as pessoas não sabem me dizer. O que é o CAC, gente? É quanto você gasta para conquistar um cliente novo. Inclui aí custo de marketing, custo de vendas. Felipe, o que é custo de marketing? Anúncios, compra de banco de dados, campanha de marketing digital, eventos, pré-venda, ou seja, tudo que você faz um esforço para gerar lead, são possíveis clientes. Mais o custo de venda, salário, reembolso, deslocamento, comissão, hospedagem. Então você pega aquele custo, soma e esse é o custo de aquisição de cliente. Ok, Felipe, eu entendi a teoria, mas aonde isso vai mudar a minha lucratividade? Vamos lá, gente, toma muito cuidado que uma das coisas que faz com que você não tenha lucro, imagina o seguinte, eu tenho um produto que eu vendo por R$100 e eu quero vender para 1.000 pessoas. E aí eu faço campanha de marketing, faço um montão de coisa e eu gasto, no fim do dia, eu gastei R$200 para cada cliente que eu conquistei. Não faz sentido nenhum. Então, assim, eu gastei mais para conquistar aquele cliente do que aquele cliente me dá de retorno. Então, a partir do momento que você sabe quanto é o seu custo de aquisição de cliente, você tem um teto até onde você pode ir. Mas presta atenção, por mais que o CAC vá te ajudar muito, qual é a principal mensagem por trás do custo de aquisição de cliente que pouco empreendedor
aprendeu? O valor que tem do seu cliente. O quanto vale um cliente que você tem. E olha, quando eu falo que o empreendedor não aprendeu, não é empreendedor só micro, pequeno e médio não, tá? Vamos pegar um exemplo? Todos nós já devemos ter passado por situação que a empresa de telefonia celular te oferece mundos e fundos para te conquistar. Depois que te conquista, ela te esquece. Ela não faz mais nada para você, nem atender o seu telefone, ela atende. Só que, o que ela não percebeu? Que desagradando o cliente, ou você sai, ou você não compra mais. Então, o segundo termo ligado à CAC se chama LTV, que é Lifetime Value. É o valor que o cliente tem durante a vida da empresa. Presta atenção no seguinte, para de ficar jogando o jogo do ego e querer dizer que você tem 100 clientes. Se você tem na sua lista 10 clientes, se preocupe com eles. Sabe por quê? Primeiro, você já gastou o custo de aquisição desse cliente. Tá? Para você conquistar mais 10, você tem que gastar de novo o CAC. Segundo ponto, o LTV desse cliente tem muito valor, porque aí é lucro na veia. Então, trate bem esse cliente que ele compra a segunda, a terceira, a quarta, a quinta vez, sem você precisar fazer campanha de marketing, sem você precisar criar um panfleto, sem você precisar impulsionar conteúdo. E é impressionante, gente. Nós vamos falar bastante disso, eu estou aqui para tirar as dúvidas. Pouco ou quase nenhum empreendedor bota no seu planejamento estratégico o CAC e o LTV. Assim, você está conseguindo entender que a partir de hoje, ao invés de amanhã você acordar pensando como conquistar novos clientes, você não vai parar. Você vai primeiro pensar como vender mais para o cliente que eu já tenho. Porque esse cliente já está dentro da minha casa. Eu já tenho o contato dele. Eu já tenho o e-mail dele. Eu já tenho o telefone dele. Eu já tive até reunião presencial com ele. Então, assim, poucos empreendedores prestam atenção nisso. Geralmente as pessoas chegam para mim pedindo mentoria, sempre é como conquistar novos clientes. Tudo bem, não tem nada de errado. Vamos lá, você precisa conquistar novos clientes? Você tem que entender o seu custo de aquisição de cliente. Porque às vezes você está gastando mais para conquistar esse cliente do que esse cliente vai te dar de retorno. Mas vamos dar um passo antes. Eu gostaria que cada um de vocês, quando pegasse o PDF dessa aula de hoje, fizesse realmente essa análise. Eu realmente já explorei tudo que eu poderia vender para o cliente que já está comigo? Ou eu estou cada dia fazendo cold call, ligando para quem nunca ouviu falar de mim? Presta bem atenção nisso, gente. Quando você entende o que é o CAC, que é o CAC que influencia no teu lucro na cabeça, lembra que o melhor lucro é o que você já ganha antecipado, não precisando colocar? Quando você precisa investir em marketing, você está botando um dinheiro contando que ele vai retornar em novos clientes. Se você já tem esse cliente, você não precisa ou vai botar muito pouco de investimento e tem dinheiro na mesa. Tem dinheiro na mesa, porque o mais difícil, gente, é você fazer a pessoa te ouvir e fazer a primeira compra. Só que o empreendedor, ele desperdiça essa grande oportunidade. E ele acha que realmente é mais fácil fazer a primeira venda para muita gente. Não é. A não ser que você tenha uma solução que ninguém tem no mercado, as pessoas já estão comprando de outro. Você tem que convencê-lo de trocar de quem está atendendo ele para vir para você. Ah, Felipe, isso não é difícil porque a concorrência é fraca. Ok, que bom. Mas cuidado que nem sempre ela é fraca. E ainda assim, mesmo que a concorrência seja fraca, você precisa, no mínimo, chegar até esse cliente. Então, pega esse conceito de custo de aquisição de cliente. Qual o sonho do empreendedor? CAC zero. Qual era o meu sonho? Era eu abrir a boca e vir mais 10 clientes. Infelizmente, ou faz parte do jogo, normalmente eu tenho que gastar dinheiro para isso. Quem é que eu posso conseguir algum dinheiro de entrada com CAC zero ou próximo de zero? Quem já está na minha lista. Então, amanhã, todos vocês, ou segunda-feira, vão pegar a lista de clientes. Faz da seguinte maneira: quem eu vendi na última semana, quem eu vendi no último mês, quem eu vendi nos últimos 2 meses, nos últimos 6 meses, nos últimos 12 meses. E aí você vai colocando prioridade. E faz contato com esse cliente. Muitas das vezes você vai se espantar que esse cliente que comprou algo contigo nem sabe ainda que você tem outras coisas que ele precisa.
Durante a trajetória da minha empresa, enquanto eu não aprendi em 2012 o CAC, o que mais acontecia comigo era eu encontrar com o médico, ele falar o seguinte: Felipe, parabéns pelaquela placa de cirurgia para pé que você forneceu. Falei, que bom, doutor, que você ficou feliz. Tal. Ele falou, cara, fiquei muito feliz. Inclusive, eu fiz uma cirurgia de joelho ontem, cara, e a empresa que me fornece não me entregou o produto. Eu falei, como assim, doutor? Eu tenho produto para joelho. Ué, você tem produto para joelho? Ou seja, o meu vendedor não estava aproveitando o CAC zero. Ele foi reativo. O cliente procurou para produto de pé e entregou. Mas olha a chance que ele tinha na mão de, depois de entregar o produto de pé, dizer, doutor, nós temos joelho, quadril, coluna, bucomaxilo. Então, começa a se desafiar se você já disse para o seu cliente tudo que você tem. E olha, você vai se espantar que na maior parte das vezes, não. Você foi reativo. E aí, quando você começa a jogar o jogo do CAC menor e do LTV, você começa a entender o seguinte, presta atenção no que eu vou falar, tá? Mais importante que conquistar um cliente novo é renovar a cada dia a conquista do cliente que você tem. Ainda que esse cliente, Felipe, mas o meu produto, o Mauro poderia falar, olha, Felipe, esse cliente só troca de carro de tanto e tanto tempo, então ele não vai blindar outro carro comigo agora. Até pode ser, mas tem o fato desse cliente poder comprar um carro para a esposa, poder comprar um carro para o filho. Agora tem algo que também a gente não mensura. Ao tratar bem o cliente, ele te indica novos clientes. E olha, não conta para o seu cliente não, mas quando ele te indica, o CAC vai a zero. Você não precisou gastar nada. E olha, você vai gastar uma fortuna para conseguir que eu atenda o seu telefone. Mas se um de vocês aqui, que já tem contato comigo, me ligar falando, Felipe, gostaria muito que você atendesse o Anderson, que ele tem uma coisa legal. Cara, eu já vou atender. Então, assim, o jogo do lucro, que todo mundo fica pensando em como cobrar mais caro, nesse momento eu não estou falando de aumentar preço, eu estou falando de aproveitar o custo de aquisição de cliente zero ou do custo de aquisição de cliente baixo, de aprender o jogo do LTV, que é vender sempre para o mesmo cliente. Começa a jogar esse jogo. Quando você começa a jogar esse jogo, a sua estratégia muda. Você começa até a buscar novos produtos. Normalmente o empreendedor é aquele cara que busca novos clientes. O empreendedor que aprendeu o jeito Harvard de ser lucrativo, ele busca novos produtos para vender para o cliente que ele já tem. Porque ele entendeu o quanto é caro captar novos clientes. Você vai continuar tentando, mas você vai explorar ao máximo vender, inclusive fazer parcerias. Muitas das pessoas falam comigo, poxa, Felipe, eu estou com dificuldade de ter uma alta lucratividade. O que eu tenho falado para os meus mentorados? Pega a sua carteira de clientes. Você está lá no nosso grupo, quem é aluno do Estratégia Win está no grupo lá do WhatsApp e do Telegram. Começa a ver quem lá dentro tem produto que o seu cliente também precisa. Então tem o caso da Rose, que vende comida congelada, mas ela é amiga do Pablo, que vende produto para tratamento capilar. Opa, será que não tem uma oportunidade aí para a Rose, que já trata super bem os clientes dela, oferecer também o produto do Pablo? Talvez para o Felipe não, porque eu acho que eu estou sem cabelo, então eu estou com essa impressão. Mas para a Sil, por exemplo, então assim, gente, olha o jogo do LTV. Olha essas duas... Vou aproveitar aí, ó. Pode botar. O que você está explicando responde essa pergunta aí, ó, do André. Então vamos lá, o André botou aqui, trabalho com criação de logotipos e identidade visual para empreendedores. Como vender novamente? Penso que ele pode me indicar, mas vender novamente ainda não sei. Sim, ele pode te indicar, sim, você pode vender novamente. Olha, eu tenho vários negócios, de tempo em tempo eu reformulo a minha logo, tá? Porque novas ideias, você pode aprender novos conceitos e me convencer que uma nova identidade visual faz sentido para mim. Você pode, em me mantendo contato comigo, em deixando claro para todo negócio que eu montar, eu usar, para todo negócio que eu tiver contato. E pensa o seguinte, gente, eu não sei se ele está aqui na live, mas eu já falei muito dele, ele participou da mentoria na última turma, que é o Rômulo. O Rômulo é o meu mecânico de moto. Por causa de um trabalho que ele fez para mim, quando eu tinha 23 anos, de maneira honesta,
o resto da minha vida, indiquei ele para todo mundo que falou para mim que tinha moto. E todo mundo... Porque também é o seguinte, não dá para você fazer uma vez só um trabalho bom. Porque se você fizesse uma vez, eu te indicasse um amigo e você errasse, eu pararia de indicar. E foi o contrário. A cada amigo que eu indicava, o cara me ligava e falava, meu Deus do céu, cara, quem é esse mecânico? Opa, o que ele disse para mim? Felipe, pode continuar indicando e o que ele vai fazer? Eu vou indicar também. Então, André, quebra um pouco essa crença limitante. Você pode sim vender para o mesmo cliente de novo. Você já entendeu que esse cliente tem um poder de trazer novos clientes a custo de aquisição zero para você, e aí você estabelece uma relação que é mais do que vender. E aí, André, você falou para mim agora o seguinte, eu trabalho com criação de logotipo e identidade visual para empreendedores. Normalmente, para os meus mentorados, eu brinco, o Igor, que vocês já ouviram aí falar, o Igor, quando entrou na mentoria, ele falava para mim o seguinte, Felipe, eu vendo frete. Eu falei, jura? Se você vende frete, você está concorrendo com um montão de gente da feira, de tudo isso. Para mim, eu só compro de você se você vender inteligência de transporte internacional. Opa, parece a mesma coisa, né? Eu falei, não é não. Porque a partir do momento que você vende a inteligência, você vende outras coisas. Então, André, não se prenda a vender só logotipos e identidade visual. Quem sabe, com o seu conhecimento, você pode vender uma consultoria sobre essa área. Você pode até no futuro ter um curso como eu tenho, explicando às pessoas que não têm acesso. Ou você pode treinar novos profissionais da sua área com seu conhecimento. Então, assim, não se limite a dizer eu faço isso. Tá? Agora, faça da melhor maneira e extraia valor. E aí, aonde está os 2 pontos que eu estou falando? LTV, cara. Então, você vai manter esse cliente num prazo longo e esse cliente, muitas das vezes, ele te ensina até como montar novos negócios, tá? Eu já vi muitos casos dentro da minha turma de pessoas que montaram o negócio. O João é o maior caso disso. Ele entrou na mentoria, ele tinha uma empresa que vendia peças para máquinas. Grandes máquinas, tem pequenas peças, ele vendia isso. Quando veio a pandemia, a irmã dele teve problema na confecção, ele pegou as costureiras, montou uma empresa de máquina. E ele diz, e tem relato dele no meu feed, dizendo o seguinte, por que ele fez isso? Porque ele aprendeu o jeito Rafa de ser lucrativo. Ele aprendeu que ele não estava limitado ao que ele achava que era. Ele passou, a partir do momento que ele entendeu os conceitos, a partir do momento, André, que você entende o que é o CAC, o custo de aquisição de cliente, até para você abrir um novo negócio, a sua análise já fica melhor. A partir do momento que você entende o LTV, o Lifetime Value, você começa a consultar os seus clientes, o que eles precisam. E aí eles vão te dizer qual produto ou qual novo negócio você pode montar, porque você estabeleceu uma relação de confiança com eles. Sil, o que mais? Tem mais pergunta aí? Felipe, tem uma aqui que tá no YouTube, tá? Vou liberar aí. Tá ótimo. Emerson, né? Na formação de preço de venda, tem um percentual ideal para atribuir como despesas fixas? Boa, vamos lá. O preço de venda, Emerson, você já entendeu que o mercado geralmente determina e você consegue subir um pouco se você entregar mais valor, ou você consegue descer um pouco se você for mais eficiente, se você tiver custos menores. Sendo muito sincero, o Felipe que está aqui, eu ensino negócios de valor agregado. Eu não sou a pessoa... Tem gente que é muito expert em fazer o seguinte, cara, essa caneta custa 5, eu vou vender por 2 porque eu vou ter custo muito baixo. E é um tipo de negócio. É o cara que inventou a loja de R$1,99 e ficou milionário com essa loja. Eu gosto mais de agregar valor para o cliente, conseguir cobrar um pouco mais e agregar valor para o cliente. Então, o preço de venda nós já determinamos. O percentual de despesa fixa, claro, ele vai depender muito do tipo de seu negócio. Hoje, o meu negócio em ensino à distância, online, eu posso ter despesas fixas muito mais baixas. Eu não preciso estar com a quantidade de metro quadrado de escritório que eu tinha na minha empresa na área médica, a quantidade de vendedores, não precisava gastar o que eu gastava de energia, carros da empresa, nada disso. Então, assim, mas em compensação, as pessoas, para me conhecer, eu tenho que gastar muito em custo variável.
em divulgação, em impulsionamento nas redes sociais. Então, eu não vou ser leviano de dizer para você, esse percentual é o percentual correto, porque depende de negócio para negócio. Agora, fazendo uma conta de trás para frente, cuidado, a não ser que você tenha uma escala muito grande, cuidado com qualquer negócio que você tem mais de 50% de despesa fixa, tá? Então, eu vejo isso, eu vejo negócios com despesa, não é que ele não funcione, apenas me acende uma luz amarela, tá? Vamos olhar, porque esse negócio, se a sua venda cai de uma hora para outra por uma pandemia, por alguma coisa, você quebra. Então, e eu falo isso com conhecimento de causa, tá? Hoje eu olho para trás e falo, meu Deus, se eu tivesse com a minha empresa com estoque para caramba, funcionário para caramba, e dentro dessa pandemia, onde os hospitais ficaram fechados para cirurgia eletiva, eu não sei como seria, porque eu tinha um negócio com custo fixo muito alto. No ápice da minha empresa, eu não vou esquecer esse número nunca, eu começava o mês com 1.700.000 de custo fixo. Caramba, Felipe, mas beleza, se você fatura 5 milhões, 6 milhões, isso fica diluído. Tá, e se dá alguma coisa no mercado como uma pandemia e o meu faturamento vai a zero, ou próximo de zero? Então, assim, Emerson, depende do seu negócio, mas toma muito cuidado, tá? Custo fixo. Eu hoje, assim, vocês podem imaginar que dos mais de 100 mentorados, talvez 60 tenham me chamado para a sociedade. Primeiro, eu não entro em sociedade no que eu não entendo ou que não é uma paixão para mim hoje. Mas uma das coisas que eu falo para as pessoas é o seguinte, eu hoje tenho uma reticência muito grande por negócios de custo fixo alto. Não quer dizer que seja ruim, eu fiz bastante dinheiro com negócio assim, mas perdi todos os cabelos. Hoje eu tenho a opção de pensar 3 vezes antes do negócio de custo fixo alto, porque eu sei que, principalmente no Brasil, o cenário, ele muda, entendeu? E aí você, muitas das vezes, não tem tempo de cortar custo, porque pensa o seguinte, se desfazer de custo fixo, você vai demitir gente, você tem que gastar mais para demitir. Você vai devolver seu imóvel, muitas das vezes você tem que fazer obra para devolver seu imóvel. Então, assim, o custo fixo, muitas das vezes, ele incide em mais gasto para você se desfazer dele. Então, por isso que cada vez mais eu levo as pessoas para o mundo digital, para as oportunidades de divulgação no mundo digital, para o just in time, para ter um estoque menor, para ter uma boa reserva de caixa para comprar melhor, para ter uma boa relação com o fornecedor, porque tudo isso, o que eu estou buscando, gente? Eu estou buscando minimizar o risco de custo fixo. E a gente teve uma aula essa semana que as pessoas botaram lá que aprenderam bastante que estoque é custo fixo, é dinheiro imobilizado, entendeu? Poxa, Felipe, mas eu aprendi num livro que quando você vende o produto e aí ele entra com um tipo de custo diferente, sim, não vou entrar muito a fundo, mas o que está parado, que a gente chama de sentado na prateleira, é um dinheiro que está ali dentro. É um dinheiro que está ali parado. É um custo fixo. Sil, mais alguma? Vou soltar mais uma aqui. Claro. A gente já está acima do horário. Não, mas tranquilo. Se o pessoal sai daqui aprendendo sobre CAC e LTV, e lembrando, pessoal, a tarefa de hoje a Sil já vai explicar. Quer explicar logo a tarefa de hoje, Sil? Sim, tem como você ver aí se a postagem já saiu lá, subiu, para mostrar aí pelo seu iPad. Vou olhar aqui agora se a postagem... Pessoal, lá no feed do Felipe, ele vai mostrar aí qual foi a última postagem. Vocês vão ter que ir lá e vão fazer um comentário. Qual foi a melhor sacada que vocês tiveram nessa live? #APV. Tá bom? Então, Felipe, já saiu aí? Sim, essas coisas de rede social. Tem vezes que você entra em muito lugar, tá pedindo um código, eu estou no telefone. Mas eu tenho a foto aqui, eu imprimi. Gente, essa foto aqui, que vai estar lá no print, essa foto, ela é muito importante que vocês entendam. Você está vendo que aqui tem o CAC e tem o LTV. Claro, tem gente que está mais ambientada com gráfico, tem gente que não, e tudo bem, eu entendo isso. Mas só para vocês entenderem essa foto. Tudo que está abaixo da horizontal é negativo. Tudo que está acima da horizontal é positivo. Então, você começa negativo, botando dinheiro para conquistar cliente. E aí você começa a vender, chega no ponto de equilíbrio, que é o ponto onde você vendeu o mesmo valor que você investiu e a partir daqui é lucro. Esse é o LTV. É onde você já teve o custo de aquisição de cliente, tá? Então imagina que para conquistar a Silvana de cliente, eu botei R$1.000.
Aí a Silvana me comprou R$200, me comprou 500, me comprou 800. Quando ela me comprou 1.000, zerou. Aí quando ela passou a comprar 1.500, já é lucro na veia. 2.000, lucro na veia. 2.500, lucro na veia. Então vocês estão entendendo? Parece assim, são, poxa, CAC, LTV, como é que eu vou entender isso? Mas está lá esse gráfico para vocês fazerem a postagem. Vocês vão receber um PDF explicando. Quer continuar a explicação, Silvio? E aí, nesse PDF, a gente colocou a explicação do que é cada um deles e também tem a forma como você vai fazer o cálculo, tá? Então, é só ir lá, nessa a última foto do feed do Felipe, vai colocar a sacada que vocês tiveram nessa live, hashtag APV. Então, quem puder, depois que executou isso, vai lá no direct do Felipe, já coloca o e-mail de vocês, porque às vezes a conta tá privada, a gente ainda tem que solicitar para poder conseguir pedir um e-mail para a gente mandar o PDF. Pode ser pelo WhatsApp também, mas a gente vai validar primeiro se colocou a sacada e o hashtag APV. Gente, deixa eu responder a pergunta da Patrícia, que ela é muito interessante, e eu não sou especialista no ramo de motel, mas no meu condomínio no Rio de Janeiro tem alguns donos de motel. É um negócio que está sendo disruptado em várias praças, mas é um negócio que ainda existe. E aí a Patrícia colocou aqui o seguinte, no ramo de motel, o contato é quase zero. Como fazer? Na advocacia eu tenho isso, mas no motel eu não sei. Então tá bom, na advocacia ela já sabe, porque ela tem contato com o cliente. E aí, Patrícia, olha que interessante, tá? Muitas das vezes a gente repete o que o mercado está fazendo, tá? Eu me lembro que na minha juventude, o ramo de motel era um ramo muito aquecido. E claro que, assim como hoje, o contato era quase zero, as pessoas não querem ser identificadas, tal. Mas alguns motéis do Rio de Janeiro desenvolveram programas. Um ficou muito famoso, que era o Champion. O Champion, quando você ia, ele te dava deixava no quarto um panfleto para você entrar em contato com ele para conseguir desconto na próxima. Então, assim, cadê o contato zero? Eu não quero realmente que você saiba que eu estou dentro. Agora, se você está me oferecendo vantagem, eu te dou até meu e-mail. Entendeu? Se você está me pedindo meu e-mail e eu vou ter um jantar ou eu vou ter um desconto, então assim, gente, e eu entendo, Patrícia, o que você está falando, por isso que eu sempre busquei mentores do meu negócio, porque quando a gente está dentro do nosso negócio, fica difícil enxergar alternativas. Tá? Então, estou te dando só um exemplo de como você derrubar essa crença de que o contato é zero. Tá? O contato é zero, você botou aí, tem para reclamação. Isso é um outro erro que a gente comete. A gente normalmente... E olha, esse erro eu paguei um preço imenso. Eu tinha um e-mail não identificado na minha empresa para as pessoas reclamarem. E aí teve na crise, isso virou contra mim de uma maneira muito grande. Às vezes a gente coloca ferramentas achando que vai nos ajudar e perde a chance de colocar ferramentas que realmente nos ajudam. Não estou falando para você tirar o contato de reclamação, não. Porque é bom saber quando a gente está errando. Mas começa a fomentar contatos. Que eu digo para as pessoas que as pessoas também perdem a chance de diminuir o CAC. Lembra que eu falei que uma indicação conta muito? Quer ver outra coisa que conta muito e é possível conseguir? Muitos de vocês que são meus alunos já receberam a ligação da Silvana perguntando: e aí, como é que foi a mentoria? Foi boa? Foi boa. Qual foi a vantagem que você teve? Essa. O que mudou no seu negócio? Isso. Poxa, muito obrigado. Você me autoriza a postar isso? Olha a chance que muitos estão perdendo. Porque assim, a indicação vale, o depoimento vale mais ainda. Então, assim, começa a entender as maneiras de você reduzir o seu custo de aquisição de cliente. Tem muita gente, ou talvez quase todo mundo que está aqui nessa live, não me conhece pessoalmente. Eu tenho que gastar dinheiro impulsionando os meus posts. Agora, a partir do momento que a pessoa chega, eu ainda tenho um custo alto para atrair a atenção dela. Agora, quando ela vai no meu feed e ela vê os mais de 100 alunos dando depoimento da transformação que ocorreu na vida e na empresa deles, essa pessoa fala: opa, eu quero isso para mim também. Então, começa a entender o poder de você ter ferramentas, não só para reclamar, mas as ferramentas para falar bem. E às vezes a gente acha assim: poxa vida, as pessoas só falam quando é para falar mal.
não é uma grande verdade, tá? O ser humano gosta de falar bem, só que às vezes não nos dão a chance. Entendeu? Às vezes, o outro lado não nos dá a chance. Então, começa a perceber isso, começa a perceber que às vezes, poxa, você sai de um lugar tão feliz que você queria falar bem, mas você não quer o trabalho. Entendeu? Você quer o trabalho quando você está chateado. Então, assim, pelo menos na experiência que eu tenho nas entrevistas da Silvana, as pessoas, ninguém até hoje se negou a bater o papo com ela. Porque as pessoas querem retribuir. O ser humano, a gente nasceu com uma coisa que se chama reciprocidade. Entendeu? Se realmente eu ajudei, aquela pessoa quer ter a chance de retribuir, de gravar um depoimento. Então tenha certeza que o seu cliente quer ter essa chance. Agora, não fique esperando que ele vá criar essa chance. Entendeu? Dê as ferramentas para ele poder te retribuir. Felipe, eu tenho certeza que tem muita gente que está pensando assim, eu vou começar a entregar um produto melhor, atender melhor, porque se tem muita gente que vende por vender, porque não sabia que o custo é menor quando você já tem um cliente. Então, eu tenho certeza que tem muita gente que já está pensando assim, eu vou agradar mais o meu cliente, eu vou fazer um melhor atendimento, porque isso vai o quê? Gerar mais possibilidade de reter esse cliente e eu continuar vendendo para ele, né? Então, eu acho que eu, por exemplo, peguei isso como sacada. Se eu tivesse que ir lá agora no post para poder, saindo daqui da live e colocar, entender que o cliente que eu já captei, para me captar ele de novo, eu tenho que agradar ele, eu tenho que fazer um bom atendimento e etc. Né? Ô Sil, para a gente encerrar essa live, eu digo para as pessoas o seguinte, faça menos o que eu falo e mais o que eu faço. E a gente está sempre fazendo testes para agradar o cliente. E quem nos tem como cliente faz a mesma coisa. Eu não sei, nem sei mesmo, foi a primeira vez que aconteceu. Eu não sei se vocês aí do outro lado conseguem perceber. Semana ou passada ou retrasada, o Instagram, com medo de perder os produtores de conteúdo, passou a remunerar os produtores de conteúdo, mandou a gente habilitar. Sinceramente, gente, assim, não é algo que vá mudar minha vida, mas eu habilitei, até para, poxa, se eu estou fazendo algo, ele vai divulgar mais o meu conteúdo. E a partir dessa live, apareceu também uma habilitação que é para comprar selo. E aí aparece aqui na tela para mim que o Mauro comprou um selo. E aí o Instagram também me avisa, Felipe, não esqueça de agradecer o Mauro. E assim, gente, Mauro, super agradecido. Você participou de mais um teste, realmente, de como fazer diferente. Nem sei como é que isso funciona, mas eu tenho a certeza de que isso te dá aquele sentimento assim, cara, valeu a pena, eu estou retribuindo pelo que eu recebi. Então, o que eu quero dizer com isso? Além de agradecer o Mauro, e isso vai ficar para a história, é algo que o Instagram começou agora e o Mauro foi o primeiro a fazer. Super grato, Mauro. Mas, assim, é muito mais uma demonstração. O que o Mauro fez agora é uma demonstração de o que a gente deve fazer com os nossos clientes e o que a gente, como cliente, deve fazer em relação aos nossos fornecedores. Então, vocês estão entendendo, gente? O resumo disso aqui, para a gente encerrar, eu prometi que não ia me estender, hoje é sexta-feira. Resumo dessa live, por favor, se você não entendeu, me procura. Mas saia daqui entendendo CAC e LTV. Vai mudar o seu jogo. E eu vou começar a receber mensagens como eu recebo de outros insights. Pô, Felipe, eu não estava pensando nisso e vendi de novo para um outro cliente, consegui reduzir meu custo de aquisição. Eu nunca... Mauro, faz o seguinte, cara, eu não sei como é que você está em rede social, mas assim, eu sou o seu cliente satisfeito, já blindei vários carros, você nunca me pediu um depoimento. Me liga, cara, eu faço um depoimento para você botar na tua rede social, cara, entendeu? A mesma coisa, você criou em mim, cara, eu tenho que retribuir mais ainda para o Mauro. Agora, gente, não existe depoimento mentiroso. Eu estou falando que eu faço isso porque eu não tive só um carro blindado com o Mauro, eu tive vários. Mas assim, como o Mauro nunca me pediu um depoimento, eu nunca dei. E mais um aprendizado, gente, não tem problema. Se a gente sabe que a gente entrega valor, se a gente sabe o quanto que o Mauro me atendeu bem, quando meu carro dava alguma coisa, ele ia buscar na minha casa. Caramba, se a gente entrega valor, a gente não tem que ter vergonha de saber que a gente entrega valor. E não tem problema nenhum da gente pedir retribuição ao nosso cliente. Então,
Então, pessoal, vamos encerrar essa live. Fiquem com Deus. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.